Bora lá, nação, analisar agora a imprensa esportiva falando sobre a apresentação do técnico Tite, que falou sobre Gabigol e Pedro jogarem juntos, falou sobre os demais jogadores. O clima está bom no Flamengo. Vamos analisar aqui o João Guilherme falando sobre o Tite, também o Pilhado. Eu gostaria que você chegasse explodindo o dedo no like e escrevendo nos comentários a sua opinião sobre o técnico Tite. A próxima partida do Flamengo será contra o Cruzeiro nesta quinta-feira, a estreia do técnico Tite em campo. Vamos então analisar a imprensa esportiva nesse momento. Vou deixar os créditos ao canal do Pilhado, ao canal do João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. Achei que foram feitas perguntas interessantes para o Tite, né? Não entraram ali na questão das ofensas, dizendo que ele é mentiroso, que ele é isso, que ele é aquilo. O pessoal ali que estava representando a imprensa fez perguntas voltadas para o trabalho dele. E o que me chamou a atenção, o Tite sempre foi um treinador que teve discursos com um ótimo vocabulário, com palavras rebuscadas, e ele estava bastante objetivo. Respostas curtas. Ele foi cuidadosamente trabalhado e trabalhou para essa entrevista. Ele sabe da responsabilidade dele. Qualquer coisa que ele fale pode ser usada contra ele. Então, 2 pontos que me chamaram muita atenção. Foco na meta. Ele pensa em 2023 fechar o ano nos 12 jogos e levar o Flamengo à Libertadores da América à fase de grupos, entre os 4 primeiros. 2024 será planejado, mas em cima disso, essa é a primeira meta. Ele, em várias respostas, falou sobre isso. E outro ponto, que já é uma característica conhecida do trabalho do Tite, ele abriu ali todas as possibilidades. Quando ele diz, o campo define quem vai jogar, ele abriu a possibilidade para todo mundo, inclusive para aqueles que estão em baixa no momento, como Everton Cebolinha. Quando perguntado sobre Gabigol e Pedro, ele disse, é possível, depende das circunstâncias. Mas ele falou de Luiz Araújo, ele falou de Cebolinha, ele falou do Bruno Henrique, que está num bom momento. Então, ele vai estabelecer uma competição dentro de uma lealdade que irá fazer com que o rendimento da equipe melhore. Com a qualidade que tem, a tendência é que nós vejamos aí um Flamengo apresentando o melhor futebol. Porque realmente, e o Tite é assim, em clubes, onde ele trabalhou em clubes, funcionava assim, e é só a gente pegar o retrospecto dele, a competição, quem estava melhor era o cara que jogava. Então eu achei uma coletiva muito interessante, muito equilibrada, um cara muito experiente, que veio sem oba-oba, sem declarações de amor. Ele falou do trabalho, falou do objetivo. Qual é a meta que eu tenho? 12 jogos, terminar na fase de grupos da Libertadores da América. É isso. Para isso, nós vamos trabalhar. Então, interessante. Não precisa de discurso bonito, de declarações de amor, de promessas. Pés no chão, trabalho com competição, e o Tite é muito bem preparado para fazer isso com a sua equipe. A resposta para ele não ter aceitado o Corinthians é óbvia. E passa pelo seguinte, ele no Corinthians é o maior treinador da história do clube e já ganhou tudo o que era possível. O Corinthians está numa má situação. Ele não poderia repetir no Corinthians no momento o que ele já fez antes. E hoje trabalhar no Flamengo é melhor para o profissional. Oferece melhores condições. O Tite tem condições de engordar o currículo dele no Flamengo, como fez o Dorival Júnior. Dorival chegou ao Flamengo, ele não era campeão da Libertadores da América.
Ele agora é campeão da Libertadores da América. Ele tinha uma Copa do Brasil. Ele colocou mais uma Copa do Brasil no currículo e depois acabou ganhando mais uma com o São Paulo Futebol Clube. Então é isso. Elenco, estrutura, condições de disputar título, de investimento para contratar, tudo isso levou o Tite. Agora, não fizeram realmente essas perguntas para ele. Mas a resposta hoje é óbvia, basta ter um pouco de noção. Hoje é melhor trabalhar no Flamengo do que no Corinthians. Isso é evidente. Claro que o torcedor fica chateado, tem o Tite como um ídolo, ele é o maior treinador da história do clube e gostaria de vê-lo lá, mas quem analisar com a razão vai entender perfeitamente. Carlos, João, eu acho que ele deixou bem aberta a possibilidade de Pedro como pivô e Gabi com movimentação. Exatamente. Jogarem juntos como foi com o Dorival. O que você achou? Acho também. Ele abriu todas as possibilidades, hein? Ele abriu todas as possibilidades. Ele exaltou o Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique vai jogar no time dele. E dependendo do momento do jogo, ele pode botar Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Mas ele também citou o Cebolinha e o Luiz Araújo. Ele deixou claro o seguinte: quem estiver bem vai ter chance de jogar. E aí entra um recado direto para o Gabi e para vários outros jogadores do elenco. Mas o Gabigol chama muita atenção a queda de rendimento dele. Ele despencou de produção. Então, se o Gabriel estiver bem, ele vai brigar por um lugar no time. Ele não é titular absoluto pelo que ele já fez no Flamengo, pela importância histórica dele. Ele vai ter que virar titular por um rendimento que tem que ser bem melhor do que foi até agora na temporada. Isso aí é bem interessante. Opa, olha aqui, Cleison, um abraço para Rio Branco no Acre, sou seu fã, meu querido, obrigado, Cleison. Os antes estão se borrando com medo de novo. Eu percebo isso. Tem muita gente, inclusive conversei com amigos meus de São Paulo, tem muita gente que acha que se o Tite conseguir trabalhar no Flamengo e encaixar com esse elenco, realmente vai ficar difícil. Porque é um grande treinador. Em nível de clubes no Brasil, o Tite é top. E o elenco do Flamengo tem muitas possibilidades, né? Cá entre nós. Olha aqui. Tomara que ele use bastante Cebolinha e Luiz Araújo, que estão precisando jogar. Não sei se vai usar bastante, mas que ele vai estar atento para ver as melhores formações e os rendimentos. E o treinamento, ele vai. Ele deixou tudo em aberto. Tudo bem aberto. João, eu achei que ele correu do assunto renovações. O que achou? Sim, correu e, olha, se justifica. Porque ele entrou com uma meta. Ele não quer desviar o foco. Porque senão começa o disse-me-disse, sabe como é que é, tudo que acontece no Flamengo ganha uma proporção gigantesca. E ele está focado em 12 jogos, terminar bem a temporada, colocar o Flamengo na fase de grupos da Libertadores da América e estabelecer uma competição. Entendeu? Você já sabe se tem alguma contratação em vista? Não sei. Mas o Flamengo terá um poderio financeiro bem grande para fazer contratações, né? Por que não aceitou o Corinthians? A pergunta só tem relevância para corintiano e os antes. Tem que falar do trabalho dele na Célia Flá. Isso sim, parabéns pelo trabalho e um abraço. Ele falou do trabalho dele e da meta dele. Ele está pensando nisso. Vamos competir dentro do elenco, formar uma boa equipe. Quem estiver bem vai jogar e vamos para a fase de grupos da Libertadores. Campeonato Brasileiro? É um milagre. A meta é chegar no título que vai ser a conquista da vaga na Libertadores da América entre os 4 primeiros. Fala, João Guilherme, com o título no comando, a possibilidade do Rodrigo Caio ser titular aumenta, ele estando no seu melhor nível. Aí é que está, Cleison, ele tem que estar bem, né? A gente não sabe, porque o Rodrigo Caio jogou a última partida no início de maio. Então é uma incógnita. Se ele estiver bem clinicamente e fisicamente,
ele tem boa chance de ser titular com o Tite, porque o Tite gosta muito do futebol dele. Muito bem, galera. Então eu achei o seguinte, eu achei interessante a coletiva do Tite, poucas palavras, sem dar margem a oba-oba e falando da meta. Buscar a vaga entre os 4 primeiros, que o Flamengo tem condições de chegar lá nesses 12 jogos, e competição com lealdade. O campo vai definir a escalação. Vamos acompanhar. Eu acho que a expectativa para o trabalho do Tite é muito boa. Só deixando clara aqui uma situação, tá? Que para mim foi a mais importante. O Tite, como sempre, não responde nada, né? O Tite não responde nada. São feitas várias perguntas para o Tite. Ele foge das perguntas. Ele não falou em momento nenhum do ambiente do Flamengo. Ele não falou em momento nenhum o que foi perguntado. Só que uma coisa que me chamou muita atenção nessa situação do Tite é que ele discordou do Sampaoli. No fim da coletiva, eu vou até fazer uma live sobre isso hoje à noite, porque no fim da coletiva, o Tite, ele discorda do Sampaoli. Ele deixa bem claro, quem tem que se adaptar ao time é o treinador. Não é o time que tem que se adaptar ao treinador. É o treinador que tem que se adaptar ao time. E assim, ele discorda completamente do que disse o Sampaoli quando ele estava comandando o Flamengo. Porque o Sampaoli diz, eu não consegui fazer esse time jogar do jeito que eu quero, do jeito com o qual eu estou adaptado. E aí o Tite deixa claro que ele discorda completamente do Sampaoli. Ele chega no Flamengo e ele diz, quem tem que se adaptar ao time é o treinador. Então o que me chamou muita atenção foi essa situação. Foi o Tite discordar completamente do Sampaoli e apontar para um erro do Sampaoli. Porque o Sampaoli, em momento nenhum, ele quis se adaptar ao estilo de jogo do Flamengo. Em momento nenhum, ele quis que ele se adaptasse ao jeito dos jogadores jogarem. E o Tite não. O Tite já vai totalmente de forma contrária ao que disse o Sampaoli e ele afirma, quem tem que se adaptar ao estilo do jogador sou eu. Aí uma das coisas que o Tite respondeu, porque para mim ele não respondeu muita coisa, vale deixar claro também o nível dessa entrevista coletiva. Para mim é um nível muito fraco, para mim são repórteres que se comportam como amigo de treinador, e eu não estou aqui, eu não sou jornalista para ser amigo de treinador, para ser amigo de assessor de imprensa, até por isso são esses os escolhidos, né, para serem os repórteres que perguntaram, porque não teve, ninguém perguntou o que o Tite tinha a falar sobre a cobrança dos corintianos de que ele disse que não assumiria time nenhum. Alguém tinha que ter perguntado, você ficou magoado com a cobrança dos corintianos? Você acha que essa cobrança, ela tem fundamento? Os corintianos te chamarem de mentiroso, tarem... Gente, pode ser que ele não concorde, mas alguém tinha que perguntar. Alguém tinha que perguntar o seguinte, Tite, a gente soube que a primeira palavra que você falou quando você assumiu o Flamengo, quando você chegou ao clube, a primeira coisa que você disse foi lealdade. Eu vou pedir lealdade. Você pediu lealdade por sentir que não houve lealdade por parte dos jogadores do Flamengo com outros treinadores? Ninguém lembrou, gente, a quantidade de treinador que foi demitido do Flamengo. Ninguém falou, Tite, recentemente vários treinadores saíram do Flamengo com um mau relacionamento com os jogadores. Foi assim com o Paulo Souza, foi assim com o Domenech, foi assim com o Vitor Pereira, foi assim com o Sampaoli. Esse grupo parece ter problemas fáceis de relacionamento. Você teme por isso? Como você pretende não ter problemas de relacionamento num grupo que tantos treinadores tiveram? Ninguém fez uma pergunta para colocar o cara contra a parede, gente. Todo mundo fez perguntinha. O Gabigol pode jogar com o Pedro? Tite, qual foi o que você espera? Como você vai montar esse time? Pergunta isso depois. Quando tiver jogo. Quando tiver jogo, pergunta. Agora, faltou muita pergunta sobre a fase do Flamengo atual, sobre a crise bizarra que virou o Flamengo, sobre o vexame que foi o Flamengo nesse ano. Ninguém perguntou. Nenhum. E outra, aqueles que questionam, aqueles que criticam, não estão perguntando. Então, tá claro que no Flamengo hoje existe um corporativismo.
Tá claro que no Flamengo hoje só pergunta em coletiva de imprensa quem é jornalista amiguinho, quem fala com assessor de imprensa por WhatsApp, quem fala com dirigente por WhatsApp. Isso está muito claro e é ridículo, porque é uma assessoria de imprensa que trabalha contra a imprensa. E, para mim, faltaram muitas perguntas. Faltaram muitas perguntas sobre essa situação com o Corinthians, os corintianos cobrando o Tite, chamando o Tite mentiroso, se ele estava triste com essa situação, se ele estava lamentando essa situação, sobre o clima no Flamengo, sobre o fato de vários treinadores recentes terem sido derrubados por jogadores no Flamengo. Mas não, a gente já esperava que ia ser assim a coletiva. Agora o Tite discordou do Sampaoli. Eu vou fazer uma live hoje, por volta das 7h30 da noite, 8 da noite, sobre essa coletiva. Minha análise sobre a coletiva do Tite, que para mim respondeu muita pouca coisa. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo. Então escreva também a sua opinião nos comentários, deixe o seu like, comente, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Depois da coletiva, teve treino do Flamengo no Ninho do Urubu. O Flamengo está em preparação para a partida contra o Cruzeiro, que já acontece nesta quinta-feira, e a estreia do técnico Tite. E aí vamos ver como o Flamengo vai jogar, tá certo? Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.